Shalom de Alcha para os irmãos. Bom, irmãos, eu resolvi gravar mais esse vídeo sobre o arrebatamento. Eu sei que eu já lancei vários vídeos aí, mostrando para os irmãos a verdadeira doutrina do arrebatamento. E, novamente, eu quero falar sobre isso. O que acontece, irmão? É uma outra doutrina que o cristianismo não consegue compreender. A maioria dos líderes evangélicos, eles pregam que vai haver só um arrebatamento. Uns pregam que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação, outros pregam que o arrebatamento vai ocorrer depois da tribulação. Eu posso dizer para os irmãos que ambos estão certos e ambos estão errados. Por quê? Porque é aquilo que eu falei nos outros vídeos. Vai acontecer sim um arrebatamento antes da tribulação. Porém, vai acontecer um arrebatamento também depois da tribulação. Então, eles não estão errados em pregar que vai acontecer um arrebatamento antes da tribulação. E não estão errados em pregar que vai acontecer um arrebatamento depois da tribulação. O erro deles é não enxergar que é dois arrebatamentos que tem que acontecer. É um antes da tribulação e um depois da tribulação. Então, eu gostaria de dizer para os irmãos que estão me ouvindo que a única maneira de nós compreendermos a doutrina dos dois arrebatamentos é nós voltando no Velho Testamento. Por isso que o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, ele falou que tudo que aconteceu no Velho Testamento são sombra das coisas que haveriam de vir. Se você não voltar no Velho Testamento, você não vai compreender a doutrina dos dois arrebatamentos nunca. Você tem que voltar lá para você compreender a doutrina dos dois arrebatamentos. Por quê? Porque os dois arrebatamentos, ele está relatado nas colheitas do Eterno. A colheita do Eterno acontecia de duas maneiras, meus irmãos. Ela acontecia no mês de Nissan e no mês de Iá, ou seja, entre março e abril, e entre maio e junho. São duas colheitas. Que colheitas são essas, Romeu? É a colheita da cevada e a colheita do trigo. Esses dois cereais, meus irmãos, eles representam a igreja do Eterno, a igreja do Machia. Os vencedores que estão no meio da igreja do Machia, eles são comparados à cevada. Aqueles que não vão se tornar vencedores, que vão passar pela tribulação e vão participar do segundo arrebatamento que ocorre no final da tribulação, eles são comparados ao trigo. Então, irmãos, a cevada, ela representa os crentes vencedores, aqueles que não vão passar pela tribulação. Eles são comparados com a cevada. Agora, aqueles crentes que vão passar pela tribulação, eles são comparados ao trigo. E essas duas sementes, meus irmãos, a semente da cevada e a semente do trigo, elas eram plantadas, ou seja, elas são plantadas lá na terra de Israel até hoje. São plantadas junto, ao mesmo tempo. Porém, a cevada, meus irmãos, ela amadurece primeiro. Ela amadurece primeiro. E tudo aquilo que amadurece primeiro é colhido antes. Então, a cevada, ela amadurece primeiro. O trigo amadurece 55, 65 dias mais tarde, depois da cevada. Por isso que o trigo era colhido entre o mês de maio e junho. E a cevada é colhida entre março e abril, no mês de Nissan. Um é colhido no mês de Nissan e o outro é colhido no mês de Iá, no calendário hebraico. E quando eu digo para os irmãos que a cevada e o trigo representa a igreja do Machia, isso está registrado no livro de 1 Coríntios, meus irmãos. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 em diante. Quando chega no versículo 9, o apóstolo Paulo fala assim, primeiro ele fala assim, eu plantei e Apolo regou. E ele vira e fala assim, mas o que importa é o Criador que dá o crescimento. Ele estava mostrando que em cada cidade que ele ia, ele estava lançando a semente, ele estava iniciando uma igreja. E aí ele diz que todos aqueles apóstolos que vinham depois dele estavam regando para que a lavoura do Criador crescesse. Ele chama a igreja de lavoura, meus irmãos. Olha que coisa tremenda. Ele compara a igreja com uma lavoura, a lavoura do Criador. E essa lavoura do Criador é constituída de quê? É constituída de cevada e trigo. O joio, nós já sabemos que são os ímpios, são os incrédulos. Mas o trigo e a cevada, meus irmãos, é comparado com a igreja do Machia. Isso está registrado no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 em diante. No versículo 9, o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, ele nos chama de lavoura do Criador. Então essa lavoura, ela tem que amadurecer para poder ser colhida.
E a Escritura nos mostra que ela era colhida de duas vezes. Primeiro colhia-se a cevada, que amadurecia primeiro. Depois vinha a colheita do trigo, que amadurecia mais tarde. Estão entendendo, meus irmãos? Mais uma vez, o que eu estou passando para os irmãos? Então, a única maneira de entender os dois arrebatamentos é entendendo a colheita do Eterno no Velho Testamento. A lavoura do Eterno no Velho Testamento era colhida de duas vezes. Primeiro colhia-se a cevada, que amadurecia primeiro. Depois colhia-se o trigo. E quando nós compreendemos isso, meus irmãos, nós conseguimos ver até o dia em que vai acontecer a primeira colheita. Nós conseguimos entender claramente quando é que vai acontecer o primeiro arrebatamento, a primeira colheita, a colheita da cevada. Por quê? Porque no livro de Levítico, capítulo 23, versículo 10 em diante, lá diz assim: quando vocês entrarem na terra de Canaã, naquele dia vocês vão fazer a colheita da cevada. Agora veja bem, meus irmãos. Que dia que eles entraram na terra de Canaã? No livro de Josué, capítulo 5, versículo 10 e 11, fala que eles pararam na fronteira de Jericó no dia 14. E no dia 15 de Nissan, eles entraram dentro da terra de Canaã e fez a colheita. E fizeram também a colheita da cevada, das primícias da cevada. A colheita da primícia da cevada, ela se dá então em que dia? No dia 15 de Nissan. No livro de Levítico, capítulo 23, versículo 10 em diante, fala que eles tinham que colher ali as primícias da cevada e apresentar elas diante do Criador lá no templo no dia 16 de Nissan. Ela era colhida no dia 15 de Nissan e apresentada no templo ao Eterno, as primícias da cevada, no dia 16 de Nissan. Então, que dia que é feita a colheita da cevada? No dia 15 de Nissan. É aí que acontece o primeiro arrebatamento, que a primeira colheita é o primeiro arrebatamento. A segunda colheita é o segundo arrebatamento. Então, irmãos, a Escritura deixa claro, a primeira colheita, ela acontece no dia 15 de Nissan. É o dia que faz a colheita das primícias da cevada. Ficou claro, meus irmãos? E, e interessante, meus irmãos, que no livro de Levítico 23 fala que quando fizesse a colheita da cevada, das primícias da cevada, naquele dia tinha que apresentar o sacrifício de um cordeiro que estaria crescendo ali dentro daquele ano, um cordeiro de 5 meses, 6 meses, 7 meses, tinha que ser apresentado ao Criador junto com a colheita das primícias da cevada. Esse cordeiro aí, meus irmãos, representa Yahshua, o Machia, que pregou durante 6 meses e foi morto ali no madeiro com 30 anos e 6 meses, no ano 32 do calendário gregoriano. Então, irmãos, esse cordeiro representa Yahshua. Por isso que o livro de Apocalipse fala que o filho varão que vai ser arrebatado, que representa as primícias da cevada, o filho varão do Apocalipse 12, lá fala, nasceu-lhe, pois, o filho varão, e foi arrebatado para o trono do Criador. Por que ele é levado para o trono do Criador? Porque ele é as primícias da cevada. As primícias da cevada tinham que ser levadas lá no templo do Criador. O filho varão vai ser levado para o templo celestial, vai ser levado lá para a glória, para ser apresentado ao Criador. Por quê? Porque ele é o primogênito. Os primogênitos também tinham que ser apresentados dentro do templo, assim como Maria apresentou o seu filho dentro do templo. Então está claro, meus irmãos, a colheita da cevada, ela é colhida no dia 15 de Nissan. E nesse dia tinha que oferecer o cordeiro. Aí no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, fala: eles o venceram, graças ao sangue do cordeiro. Então, essa é a primeira colheita. Ela está clara, ela acontece no dia 15 de Nissan. E nós estamos crendo que vai ser agora dia 15 de Nissan, que vai acontecer do dia 12 de abril para o dia 13 de abril. Nós estamos crendo que a primeira colheita da cevada agora vai ser feita agora. E aí o que acontece? A segunda colheita, ela só acontece, meus irmãos, 55, 60 dias depois. Porém, esses 55, 60 dias não é agora, é só depois de 7 anos que vai haver a segunda colheita, a colheita do trigo. E um outro entendimento também, meus irmãos, que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte: quando Yahshua veio, ele cumpriu a festa da Páscoa. Agora falta cumprir a festa dos pães asmos, falta cumprir a festa das semanas, que na verdade a palavra correta é a festa da colheita, da grande colheita, e a festa do tabernáculo. São 3 festas que o Eterno quer que nós cumprimos na risca. Hoje eles falam aí em 7 festas, mas as festas que o Eterno determinou que os judeus, os Yaldim, tinham que subir para Jerusalém para ir ao Shalom todo ano, era a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos,
a festa da colheita, que é chamado de Pentecoste também, e a festa do tabernáculo. Essas 3 festas, eles eram obrigados a subir a Jerusalém todos os dias dessas festas. As 3 vezes no ano eles tinham que estar lá dentro para poder comemorar essas festas. E aí o que eu quero trazer para os irmãos? A primeira festa, então, Yahshua cumpriu ela, a festa da Páscoa. Agora falta cumprir a festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos começa que dia? Começa no dia 15 de Nissan, meus irmãos. Por isso que no livro de Levítico 23, quando fala das primícias da cevada, ali também fala da festa dos pães asmos. Por quê? Porque a festa dos pães asmos, ela acontece com a colheita, com o início da colheita da cevada, das primícias da cevada. Quando eles fazem a colheita das primícias da cevada, naquele mesmo dia inicia-se a festa dos pães asmos. O pão sem fermento, irmão, ele não representa somente Yahshua, ele representa também a igreja fiel. Então a igreja, o apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6, ele fala, vocês devem celebrar a festa dos pães asmos, sem fermento, a festa dos pães sem o fermento da maldade, da malícia, sem o fermento da idolatria. Essa é a igreja que vai subir no primeiro arrebatamento. Por quê? Porque essa festa aí é a festa dela, a festa dos pães asmos, é a festa da igreja sem fermento, a igreja de Filadélfia. Isso é magnífico. Essa festa ela tinha que durar 7 dias, representando os 7 anos de tribulação. Enquanto tiver havendo 7 anos de tribulação aqui, a igreja sem fermento, ela vai estar lá no céu, participando dessa festa com Yahshua. Entendeu, meus irmãos? Quanto isso é magnífico? E os irmãos podem observar que ali no livro de Levítico, capítulo 23, quando os irmãos vão lendo lá, depois do versículo 14, fala que na segunda festa, na festa da colheita, ou seja, na festa do segundo arrebatamento, tinha que apresentar 2 pães fermentados. Que pão fermentado é esse? Esse pão fermentado representa a igreja de Laodiceia, a igreja infiel, e representa os judeus, os ialdinhos. 2 congregações, a congregação de Laodiceia e a congregação dos judeus. 2 povos vão estar ali, ó. 2 congregações, Laodiceia e Israel. São representados por 2 pães fermentados no livro de Levítico 23, versículo 14 em diante. É na segunda festa, na segunda festa vocês vão me apresentar 2 pães fermentados, representando os judeus e representando a igreja de Laodiceia. Então, irmãos, isso é muito claro, esses 2 arrebatamentos, quando você consegue ver a lavoura do Criador, você consegue ver essas 2 colheitas. Quando nós chegamos em Apocalipse, capítulo 14, lá fala da primeira colheita. Viu 144 mil que foram resgatados da terra como primícias para o Criador. Quem são eles? São os vencedores. É a igreja fiel, 144 mil. São primícias. Por quê? Porque está comparando eles com a primícia da cevada. Eles vão direto para o Monte Sião. Aí você lê todo o capítulo 14, quando você chega lá no versículo 14, fala da segunda colheita, a colheita do trigo, a grande colheita que acontece no final da tribulação. Quando você fala, do capítulo 14, do versículo 1 ao 4, está falando da colheita da cevada, das primícias da cevada, do primeiro arrebatamento que ocorre antes da tribulação, e esses crentes vão lá para o trono do Criador, lá para o Monte Sião. Depois você vai decorrendo ali, fala da queda da Babilônia, fala da marca da besta, fala da chegada do anticristo, do antimachia. Aí depois fala, vi um semelhante ao Filho do Homem sobre a nuvem. Ali já se passou 7 anos. Ali agora vai acontecer a colheita do trigo. Vai acontecer a colheita da igreja de Laodiceia, que ficou para trás, o segundo arrebatamento. Quando é que ele vai acontecer, Romeu? Ele vai acontecer do dia 20 de maio até o início de junho do ano de 2032. Por quê? Porque a colheita do trigo era colhida entre maio e junho, meus irmãos, entre maio e junho. Eu vou colocar o documento na tela para vocês verem. Mas se vocês olharem a capa também, aí basta vocês olharem a capa desse vídeo aí, vocês vão ver lá que eu coloquei lá marcado lá. Lá tem Nissan, colheita do trigo. Maio e junho, aliás, Nissan, colheita da cevada. Maio e junho, colheita do trigo. Então, Apocalipse 14 está mostrando as 2 colheitas claramente para nós. Então, meus irmãos, todas essas passagens que eu citei para os irmãos, todas essas passagens nos mostram 2 arrebatamentos, 2 colheitas. Vou dar um pequeno exemplo para os irmãos aqui. Ó. Meus irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 e 17. Que arrebatamento é aquele ali? Aquele ali é o primeiro arrebatamento ou o segundo arrebatamento? Onde o apóstolo Paulo, o apóstolo Saulo fala assim que Yahshua descerá do céu
com a trombeta divina, com a trombeta do Criador. E ele vai tocar a trombeta e os mortos que morreram nele vão ressuscitar. E Paulo diz assim, e nós os vivos que ficarmos, seremos arrebatados para encontrar o Salvador nos ares, ou seja, nas nuvens. Que arrebatamento é esse, irmãos? Que colheita é essa? Essa colheita é depois da tribulação. Por quê? Porque esse arrebatamento aí a pessoa só vai até as nuvens, só vai até os ares. Já no segundo arrebatamento, aliás, já no primeiro arrebatamento, as pessoas não vão até as nuvens, elas vão até o trono do Criador. Elas são levadas até o templo do Eterno. Por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 1, fala que as primícias estão no Monte Sião. Viu 144 mil com o Cordeiro no Monte Sião. Foram resgatados dentre os homens como primícias para o Criador e para o Cordeiro. Então, as primícias da cevada, o primeiro arrebatamento, a primeira colheita, as pessoas vão lá para o trono, lá para onde o Criador está. Já a segunda colheita, não, as pessoas só vão até os ares, só vai até as nuvens, meus irmãos. Por isso, no livro de Apocalipse 14, versículo 14, fala, vi um semelhante ao Filho do Homem, assentado sobre a nuvem com uma foice. Ali, meus irmãos, é o segundo arrebatamento. Você pode interligar Apocalipse 14, versículo 14, com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 e 17. Esses dois versículos estão falando da segunda colheita, do segundo arrebatamento. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, onde fala o toque da última trombeta. Que arrebatamento é aquele ali? Que colheita é aquela ali? É a segunda colheita que acontece depois da tribulação. Então, irmãos, existe diferença. Por exemplo, meus irmãos, se você ler Apocalipse capítulo 3, versículo 10, ali está falando de qual arrebatamento? Do primeiro. Porque guardasse a minha palavra na perseverança, eu te guardarei da hora da tribulação. Ali é a primeira colheita. A segunda colheita vem depois. Ali é a primeira colheita. Apocalipse 3, 10, então está falando de qual arrebatamento? Do primeiro arrebatamento. Se você ler Isaías capítulo 26, versículo 19, eu creio que eu não tenho bem certeza se é esse capítulo não, mas eu creio que é Isaías capítulo 26, versículo 19. Ali fala assim, entra nos teus aposentos até que passe a ira. Ali está falando de qual arrebatamento, de qual colheita? Está falando do primeiro arrebatamento, porque vai ser guardado da tribulação, vai ser guardado da ira do Eterno, que vai ser derramada sobre a terra. Vai ser guardado aonde? Lá na glória. Então, Isaías 26, versículo 19, você tem que interligar com Apocalipse 3, versículo 10. Está falando que vai nos livrar da tribulação. É o primeiro arrebatamento, é a primeira colheita. Então existe uma diferença. A primeira colheita é levada lá para o templo do Criador, lá para a glória, a primeira colheita. A segunda colheita, não, a segunda colheita só vai até os ares. Espero que os irmãos tenham entendido, então, essa doutrina, e a doutrina das duas colheitas, a doutrina dos dois arrebatamentos. Não existe só um arrebatamento, meu irmão. Existe dois arrebatamentos, um antes da tribulação e um depois da tribulação. Shalom de Alves para os irmãos. Eita, o mundo até o vencer, com fé na palavra deve lutar, e o inimigo de ti fugirá. Se fraco estiver, não deve